E aí galera, boa noite, graça e paz a todos. Vamos seguir nossa visão panorâmica, 2 Reis, capítulo 8. Lembrando então, o nosso último vídeo, no capítulo 7, falamos a respeito da salvação que veio ali em Samaria com a mensagem dos 4 leprosos, de um ato soberano do Senhor, no qual Samaria estava cercada pela Síria, e Deus fez lá aquele barulho e os sírios saíram correndo, abandonando ali tudo que eles carregavam, ouro, prata, bronze, roupa, acampamento, etc. E essa notícia, essas boas novas, essa salvação chegou em Samaria através de 4 leprosos. E eu tenho uma mensagem muito legal a respeito do Evangelho, porque eles anunciaram ali as boas novas, a salvação para Samaria. Então eu gostaria que você assistisse aí o capítulo 7, o vídeo, antes de assistir agora o capítulo 8. Então aqui no capítulo 8 é uma história muito legal. Eu nunca tinha parado para refletir sobre essa história, no qual acabou aquele período de fome que o profeta Eliseu tinha anunciado, 7 anos de fome, e ele tinha mandado a sunamita ir para ficar com os filisteus, lá no meio dos filisteus, sair da terra ali porque haveria fome. E ela ficou esse tempo todo, 7 anos lá no meio dos filisteus, e quando acabou a fome, ela voltou para sua terra. E olha que interessante, quando ela chega na sua terra, ela vai ao encontro do rei para pedir a sua terra de volta. E quando ela vai à presença do rei, o que está acontecendo? O servo de Eliseu, Geazi, ele está contando os relatos dos milagres, dos prodígios, de toda a história de vida de Eliseu para o rei, e está falando exatamente a respeito também do milagre que ele fez lá, do filho da sunamita que morreu, ressuscitou. Está contando isso para o rei na hora que ela entra na presença do rei. E aí ela vai lá, conta a versão dela e tudo bate de acordo com o servo estava dizendo, e o rei fica animado, e aí o rei restitui ela toda a sua terra, toda a sua herança. Isso eu achei muito interessante, e eu fiquei pensando assim, cara, Geazi não está na casa desse rei por acaso. Provavelmente provavelmente Eliseu mandou Geazi lá contar para o rei, e provavelmente Eliseu sabia que a mulher estaria nesse dia na presença do rei. Não creio em consequência, eu creio em propósito, eu creio em direcionamento do Senhor, e eu creio que tudo isso foi direcionado pelo Senhor. Então, nesse capítulo nós vemos aí Deus sendo mais uma vez bom para com a sunamita, e depois nós vemos um outro relato que é a respeito do rei da Síria, chamado Ben-Hadad. Ele está doente, ele manda seu servo chamado Azael e a presença do homem de Deus, que é Eliseu, para consultar, para saber se ele vai ser curado da doença ou ele vai morrer. E aí o profeta fala para Azael, é Azael mesmo, isso, Azael, que o rei vai ser curado, mas vai ser morto. Ele não vai ser morto pela doença, mas vai ser morto por aquele que está perguntando. E quem é esse? O próprio Azael. Então, o profeta olha nos olhos de Azael fixo, e ele começa a chorar. E Azael pergunta: profeta, por que você está chorando? Ele vai e responde: porque eu estou vendo a maldade do seu coração, e eu estou vendo toda a maldade que você vai cometer contra meus irmãos, contra a minha família, os israelitas. E aí o profeta se despede dele ali, e quando Azael chega para contar isso para o rei, ele tira a vida do rei. Ele molha lá o pano lá com água e sufoca o rei, e assim ele toma o reinado da Síria, tornando-se rei da Síria. E aí depois nós vemos um pedaço do reinado de Jeorão, que é rei de Judá. E a respeito de Jeorão, eu quero ler para vocês o versículo 19, porque ele foi mau, ele seguiu o caminho de Acabe. E olha o que a Bíblia fala: mas o Senhor não quis destruir Judá, lembrando que Jeorão ele é rei de Judá,
por causa de Davi, seu servo, porque havia prometido a ele que manteria para sempre uma chama acesa entre seus descendentes. Então, por causa do amor de Davi, por causa da promessa para com Davi, Deus não destruiu Jorão naquele momento, preservou ele até que viesse o sucessor e assim por diante, mas Deus só não destruiu ele por amor a Davi. E aí nós vemos então o início ali do reinado de Acasias, que é filho de Jorão, e uma pessoa interessante que você deixar grifada aí é a mãe de Acasia. Grifa aí a Thalia, porque você vai ver mais para frente porque que eu falei para deixar grifado aí, marcado o nome da mãe dele, porque por causa da mãe dele, nós vemos essa maldade no coração dele. Ele seguiu ali o caminho da família dele, da família de Acabe. Tá bom, irmãos? E é isso então, nesse capítulo 8, essa dinâmica maravilhosa aí da bondade do Senhor para com a sunamita, da sensibilidade do profeta com o Senhor, direcionando o Geazi até a presença do rei e etc. Graça e paz a todos. Assiste lá o vídeo 7, irmãos. Beleza? Fui!